Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Estou aqui mais uma vez com o nosso amigo Gabriel, da Escola de Veterinária da UFMG, e hoje o nosso assunto é sobre boba aviária. Então fica com a gente até o finalzinho desse vídeo aqui. Já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Lembrando que o Instagram da Vet Júnior é @VetJR. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez. Explica pra gente o que é boba aviária. Olá, Alexandre. Olá, amigo criador. É um prazer estar aqui de volta com vocês para falar sobre esse assunto que é a boba aviária. Então, é um assunto muito interessante. Essa doença afeta várias aves domésticas do nosso país, então ela já é bem conhecida entre os criadores. Popularmente, ela pode ser chamada de caroço, bexiga ou pipoca nas patas e nos bicos. Então, ela tem esse nome devido às formações nodulares ou verruguinhas que aparecem em áreas e regiões sem penas das nossas aves. Ela, apesar de afetar todas as aves domésticas, ela não afeta com a mesma intensidade. Infelizmente, para nós criadores de canário, ela é uma doença muito grave, ou seja, ela é uma doença que afeta galinhas, porém ela não tem a mesma taxa de mortalidade que ela tem nos canários. E mais pra frente a gente vai explicar o porquê disso. A boba aviária ela é causada por um vírus, ou mais especificamente um poxvírus. E por ser uma doença viral, ela vai ter várias especificidades que a gente vai discutir ao decorrer desse vídeo. Gabriel, e quais são os sintomas? Como que eu vou saber se de fato é a boba aviária? Pois bem, igual eu falei, ela tem a forma que se manifesta em verruguinhas ou nódulos, mas isso é apenas uma das formas que ela pode se manifestar nas nossas aves. Ela tem no total 3 formas de manifestação. A primeira, como eu falei, é a forma cutânea. E é interessante que essa é a forma que menos causa mortalidade nas aves, em qualquer tipo de ave. O interessante dessa forma é que o criador nota ela muito mais facilmente e por isso é mais popular e a gente pode cair na besteira de pensar que ela é a forma que mais ocorre, mas isso não é verdade, pelo menos para canários. Essa forma vai acontecer entre 10% dos canários que forem infectados e vai se manifestar nessa forma que eu falei, lesões nodulares nas regiões sem pena do animal, ou seja, bico, mucosa, às vezes na mucosa ocular, mucosa anal pode acontecer, mas é mais comum nas patas e nos bicos. Essas lesões elas vão ser preenchidas por um líquido e normalmente elas se desfazem sozinhas e secam. Mas pensar que a doença acaba por aí não é verdade. Esses nódulos podem causar os animais para bicar essas feridas, causar lesões, às vezes até amputar os próprios dígitos, os dedinhos das patinhas, devido a essa lesão. E outra coisa interessante de comentar é que esse líquido está repleto de vírus. Então, quando essa lesão se rompe, quando ele força ela contra o poleiro, pode causar de infectar mais aves no plantel, porque você vai estar espalhando aquela bolinha cheia de vírus, vai estar espalhando vírus para um tanto de lugar. A outra forma é a forma difteroide, ou seja, é uma forma que atinge principalmente traqueia, laringe e faringe. Essa forma ela já é um pouco mais grave e pode causar a morte do animal. Entretanto, ela não é a que mais ocorre nos nossos canários. A gente vai falar mais pra frente qual que é. Dessa forma que eu tô falando agora, ela vai gerar algumas lesões acinzentadas na região da traqueia, laringe e faringe, que a gente pode notar no procedimento de necrópsia. Ela vai formar uma lesão que vai ter uma cor acinzentada e o aspecto que a gente chama de fibrinoso, ou seja, um exudato, um líquidozinho que tem uma forma mais consistente com aspecto de fiozinhos ou filaroide, assim como já indica o nome. Já a outra forma, que é a mais grave e que mais acomete e causa mortalidade nos canários, é a forma septicêmica ou disseminada. O que isso quer dizer? Que o vírus já está atingindo todo o trato respiratório do nosso canário. E o que isso vai acarretar? Vai acarretar uma deficiência ou falta de oxigênio no sangue desse canário. Então, aquele sangue que está circulando por todo o corpo do canário para levar oxigênio para as células, para o coração, para o fígado e para todos os órgãos, vai estar levando, na verdade, gás carbônico. E isso é um veneno para o nosso canário. A gente pode notar a manifestação clínica dessa doença
quando as nossas aves tomam, a mucosa das nossas aves toma um aspecto que a gente chama de cianótica, ou seja, azulada. É um aspecto meio arroxeado ou azulado. E a gente pode notar geralmente na região dos olhos, na mucosa anal e até na mucosa oral do nosso animal. E esse azulamento é devido ao sangue estar repleto de gás carbônico e não de oxigênio, que vai ser aquele sangue vermelho vivo que a gente conhece. E isso vai acarretar o quê? O oxigênio é essencial para as atividades de todos os órgãos do canário. Tudo na gente precisa de oxigênio, tudo no canário precisa de oxigênio para ocorrer da forma correta. Então, na falta dele, isso pode levar a uma falência múltipla dos órgãos, vai causar a apatia, ou seja, o canário vai ficar fraco, vai ficar com aquele aspecto de fraqueza, de não se alimentar, aquele aspecto apático que a gente chama, né? E isso vai acarretar, infelizmente, a morte do animal. Em 90% dos casos não tem para onde fugir. É a manifestação mais grave, infelizmente, a que mais acomete os canários. Gabriel, então eu já sei o que é a bulba aviária, quais os sintomas apresentados por esse problema e o que eu vou fazer quando eu descobrir ali o meu pássaro está com bulba aviária. O que eu vou fazer? Então, infelizmente, a gente tem que comentar aqui que a bulba aviária é uma doença que ainda não tem tratamento. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que ela é causada por um vírus? Infelizmente, atualmente a ciência ainda não desenvolveu muitos antivirais eficazes contra os vírus. Então, não é como uma bactéria que a gente pode usar, às vezes, um antibiótico de amplo espectro que vai já resolver aquele problema, vai eliminar aquela bactéria. Infelizmente, não é assim. Geralmente, as doenças virais que a gente está mais acostumado, como a gripe ou até o coronavírus atualmente, só vão se resolver realmente quando a gente aplicar uma vacina para prevenir e não tratar. Infelizmente, se o animal já adquiriu a doença, não tem muito o que se fazer nesses casos. A gente tem que sempre trabalhar com a prevenção. E não é a prevenção só para uma ave, a gente tem que pensar na prevenção para o plantel inteiro. Ou seja, identificou uma ave doente, percebeu essas lesões, mesmo que seja aquela forma cutânea lá que eu falei no começo, a gente já tem que tomar medidas para evitar que essa doença se dissemine, porque não tem como prever qual canário vai ter a forma mais branda e qual canário vai ter a forma mais aguda. Então, a gente já tem que tomar medidas para zelar pelo nosso plantel. Ou seja, a gente vai pegar esses canários infectados e todos os canários que estão em contato com eles. Às vezes tem uma gaiolinha lá com um casalzinho, só um canário está apresentando a lesão, mas a gente não pode dar bobeira, né? A gente não sabe se aquele outro canário já está infectado ou não, se a doença está se desenvolvendo. Então a gente pega todos esses canários infectados e que estão em contato com eles e vamos levar para um local diferente, separado, afastado dos outros canários. A partir daí, a gente vai começar um protocolo de desinfecção do ambiente. A gente vai desinfectar gaiolas, utensílios com os produtos certos, para evitar que tenha contaminação de qualquer tipo. Ou seja, a maioria dos desinfetantes hoje já vai fazer o trabalho de eliminar o vírus e vai prevenir outros canários seus de adquirir a doença. Outra medida muito importante que vai ser muito eficaz em prevenir novas infecções no seu plantel é diminuir a incidência de vetores. O que seriam vetores? É basicamente um ser vivo que vai transmitir um patógeno de um animal para o outro. Ou seja, nesse caso da bulba aviária em específico, são moscas principalmente e insetos em geral. O que eles fazem? Eles transmitem esse vírus de uma ave para outra. E como eles fazem isso? O poxvírus, ou o vírus da bulba aviária, ele não é capaz de penetrar pela pele do animal quando ela está na forma íntegra, ou seja, sem lesões, cortes. O vírus não vai conseguir adentrar e causar infecção no canário. Então, é muito importante que a lesão pré-exista no canário, ou seja, um canário que teve um arranhão, uma briga, às vezes, alguma coisa desse tipo, pode gerar uma lesão que vai facilitar o vírus de entrar na pele desse animal. E os vetores têm um papel importante nessa questão, porque às vezes um canário que está a 10 gaiolas de distância pode ser infectado por um canário que está a 10 gaiolas de distância. Por quê? Porque a mosca leva esse vírus até a lesão, pousa no canário, pode se alimentar do canário. Então
Esses vetores, se a gente conseguir diminuir eles ao máximo, evitar ao máximo esse tipo de inseto no nosso plantel, vai ajudar muito na prevenção dessa doença. Outra coisa importante que a gente precisa dizer é implantar rotinas de desinfecção, ou seja, manejos sanitários. Ou seja, você não precisa estar lá todo dia fazendo essa desinfecção total do ambiente e tudo mais. Mas a gente tem que trabalhar com protocolos para desinfectar utensílios, de tempos em tempos a gaiola e tudo mais. Para evitar que, no caso não só da buva aviária, mas qualquer doença infecciosa tenha a chance de se espalhar pelo seu plantel. Outra coisa que eu já comentei no vídeo do canário doente é sobre a quarentena. Sempre que você for adquirir um canário novo, a gente não sabe, às vezes a lesão pode estar pequena, ainda se desenvolvendo. Então, é bom a gente ficar esperto com esse tipo de canário que a gente adquire. A gente não sabe muito bem a procedência, não dá para saber sempre, então é bom deixar ele afastado uns 21 dias ali, num local específico, para evitar que às vezes você está introduzindo a doença no seu criatório. Às vezes seu criatório está livre dessa doença, está tranquilo e tudo mais, e você introduz esse animal doente no seu criatório e pode te causar um problema. Gabriel, lá na França tem uma vacina que é específica para o vírus do canário. Porém, essa vacina não é permitida a comercialização dela aqui no Brasil. Nós não temos aqui no Brasil hoje uma vacina que seja específica para o tratamento com os canários, né? A vacinação dos canários, porque seria muito mais fácil para a gente se a gente tivesse uma vacina que a gente pudesse vacinar ali pelo menos uma vez por ano, depende do protocolo dessa vacina. Eu vacinaria os meus pássaros com essa vacina específica para o vírus do canário, e aí o meu plantel estaria, na grande maioria deles ali, tranquilos, né, em relação a este problema, a buba aviária. Porém, alguns criadores aqui no Brasil, eles fazem o uso da vacina que é para galinha, né? Tem uma empresa aqui no Brasil que tem uma vacina que é específica para o vírus da galinha, e alguns criadores fazem o uso dessa vacina. Eu não estou aqui para polemizar, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito visualizado, porque é um problema que atrapalha a criação de muitos criadores. Muitos criadores gostariam de ter esse tipo de informação que você está passando aqui para eles, então eu acredito que esse vídeo vai ser muito compartilhado por você que está assistindo aí. E eu não quero polemizar, porém, o que eu fiz antes de conversar aqui com você? Eu enviei um e-mail para a empresa que fabrica essa vacina aqui no Brasil, para galinha, perguntando se esse produto fabricado por eles é recomendado para os canários. Expliquei para eles que eu sou criador de canários e eles me responderam que não, que essa vacina não é indicada para a criação de canários domésticos. Então, se você que faz o uso dessa vacina, se você quiser fazer a mesma coisa que eu fiz, enviar um e-mail para essa empresa perguntando para eles se é indicado ou não, você vai receber essa resposta diretamente deles, tá joia? Não sou eu que estou falando, não é o Gabriel que está falando, é a própria empresa que fabrica essa vacina, que é muito eficaz para a galinha, ela é muito eficaz, vários criadores de galinha utilizam, grandes utilizam essa vacina, porém, para o vírus do canário, específico do canário, eles não recomendam. Se eles não recomendam, é porque não tem uma eficácia comprovada. Na verdade, se a própria empresa fala pra gente que não tem uma eficácia comprovada, quem sou eu para discutir aqui com você falando que não, eu utilizo essa vacina aqui e ela resolve o meu problema? Posso pensar dessa maneira, tranquilo, né? Sim, exatamente. Você tocou no ponto certo e da maneira certa. A vacina para galinhas, ela é específica para galinhas. E por quê? Porque os vírus são divididos em famílias. E esse vírus de galinha é um vírus específico de galinha. Ou seja, o vírus de galinha não passa para canário e nem vice-versa. O vírus de canário é um vírus específico. Vou dar um exemplo aqui no contexto que a gente está vivendo. A gente está vivendo a pandemia do coronavírus, certo? A vacina para o coronavírus já é uma realidade para bovinos. A gente pode e tem muitas fazendas que já utilizam a vacina contra o coronavírus bovino. Entretanto, essa vacina não funciona para nós humanos. E por quê? Porque ela é uma vacina específica para o vírus que atinge os bovinos. Apesar do nome ser coronavírus, eles são diferentes porque eles atingem espécies diferentes. É a mesma coisa que acontece com o poxvírus
da bulba aviária. O poxvírus de galinhas, ele já tem a vacina porque ele já é um problema antigo que atinge as granjas e foi desenvolvida baseada no vírus especificamente. Do canário, é um poxvírus de canários. Então a gente ainda não tem essa vacina, infelizmente, no Brasil. Existem trabalhos e pesquisadores aqui no Brasil que já estão tentando desenvolver essa vacina aqui, mas atualmente não tem nenhuma eficácia comprovada, não tem nenhuma comprovação da tal falada imunidade cruzada. Então a gente realmente não indica utilizar essa vacina. Apesar de aparentemente não causar danos aos canários, e a gente não sabe se isso pode causar algum tipo de dano ainda, a gente teria que ver trabalhos desse tipo deveriam ser feitos, mas a gente não recomenda simplesmente por ser um gasto de dinheiro. Você vai estar gastando, investindo numa vacina que infelizmente não vai te trazer nenhum tipo de retorno. Em relação à imunidade cruzada que você falou, seria basicamente se eu pegasse a vacina para bovinos lá do coronavírus e aplicasse essa vacina em mim, o meu organismo criaria uma certa resistência que quando o coronavírus, né, a Covid-19 instalasse no meu organismo, eu teria uma certa resistência que ajudaria o meu organismo a combater e a gerar anticorpos para esse vírus. Mas a gente não tem nada comprovado em relação a isso, não é verdade? Exatamente, a gente não tem nada que comprove essa imunidade cruzada. A imunidade cruzada é realidade para outras doenças, que devido a alguma similaridade na genética ou nos componentes da membrana de vírus ou bactérias parecidas, pode gerar um tipo de imunidade cruzada, mas isso não é verdade, infelizmente, para o caso da bulba aviária. A vacina de bulba aviária para galinha não vai funcionar nos seus canários. Gabriel, e se eu adquirir um pássaro, tem como eu saber se ele está com poxvírus, se ele está com a bulba aviária? Então, é muito importante você saber isso. E no caso, se você queira saber, a gente pode fazer exames que vão comprovar se esse canário está ou não com bulba aviária. Existem dois tipos de exame que você pode solicitar, que é o PCR ou a inoculação em ovos embrionados. Esses dois exames são realizados lá no laboratório das aves da UFMG e podem ser feitos por meio da Vet Júnior. Gabriel, muito obrigado. Coloca nos comentários aqui se você já teve algum problema aí com bulba aviária, se você conhece alguém que já teve esse problema, porque deixa eu te falar, se você tem ou se você tiver esse problema aí, esses pássaros, como o Gabriel explicou pra gente aqui, eles precisam ser separados e esses pássaros não podem retornar para o plantel, tá joia? Você tem que cuidar desses pássaros separados, mas não retorne com esses pássaros para o seu plantel. Isso é muito grave, esse problema é muito grave, tudo bem? Então dá o seu like aí, clique em curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá, e o Instagram da Vet Júnior, @VetJR. Forte abraço, fique com Deus!